orar pelos desafios que vocês, de alguma maneira, aí dividem no dia a dia, isso daí é uma característica de guerreira, e eu não tenho dúvida alguma disso. E eu só queria me orientar um pouco melhor, antes de entrarmos diretamente aí no nosso assunto, se eu falo de uma vez ou isso aqui é só uma apresentação e vocês têm outras partes, só para eu saber aí como é que eu lido daqui. Bem, pastor, nós já fizemos a oração, nós Ah, entramos um bocadinho mais cedo, nós já fizemos a oração, aqui nós estamos preparadas para ouvir o pastor. Agora, aqui a palavra, a Jandira já entregou, já passou para o pastor agora é que sabe como vai liderar, se vamos orar, se vamos avançar, isto está entregue ao pastor. muito obrigado, Sheila. Era só, eu tive um problema, eu até tentei me antecipar aqui. Aqui no Brasil é por volta das 17 horas agora. E de repente, assim, o céu também deu uma escurecida, começou aqui uma leve tempestade, e aí deu uma súbita queda de energia, e eu acabei aí tendo esse pequeno atrasinho. Mas que bom saber que Sim, sim. vocês já oraram, já estão todas aí com o espírito preparado para receber a palavra de Deus. Isso é muito, Amém. muito bom. Eu não entendo, vocês aqui costumam falar, estou vendo uma mãozinha levantada ali, fiquem à vontade também, porque eu estou entrando, eu estou chegando nesse espaço hoje como quem não conhece nada, estou conhecendo vocês agora. É isso. Mas que tá com a mão levantada ali, se quiser participar, pode ficar à vontade, tá bem? Sim, às vezes é por engano, pastor, Ah, geralmente às as pessoas vezes por mandam, engano sim, também. por Ah, engano. tudo bem. Então vamos lá. Vamos. Eu escolhi um tema que eu imagino que esteja aí próximo daquilo que vocês já estão estudando. Pelo que eu tenho entendido aí, vocês estão falando por algumas vezes aí, talvez Cativos. até com exatamente, com uma certa, até com uma certa insistência para entender um pouco dessa ideia do cativeiro, né? Cativos pelo pecado e liberdade em Cristo. O tema da liberdade é um tema que me agrada muito, muito mesmo. Eu acho que é um dos temas assim que quando nós descobrimos a nossa experiência com Deus, ela tende também a ganhar leveza. Eu sei que existem uma série de coisas que nos prendem, e essas questões elas são de naturezas diversas assim. É difícil, inclusive, estabelecer aqui o que verdadeiramente te aprisiona, porque isso está relacionado a uma forma de você enxergar a sua própria vida. Então, você olha para a sua vida, você sabe aquelas coisas que te prendem. E eu, como pastor de igreja, eu tenho conversado, tenho acompanhado, tenho, de uma certa maneira, percebido histórias de algumas pessoas, de algumas mulheres, inclusive que também têm vivido experiências semelhantes de cativeiro, e olha que curioso, mas sendo também uma espécie de prisioneiras ou escravas da própria experiência da religião, algo que deveria acontecer para nos trazer libertação, algo que deveria acontecer para nos deixar livres para experimentar algo grandioso com Jesus, com Deus. E olha só que coisa maluca de se pensar, mas até mesmo a própria religiosidade ou a própria experiência com Deus, não vou dizer com Deus, mas a experiência espiritual não orientada da maneira devida, pode também representar uma espécie de cativeiro. Porque quando nós estudamos o tema do pecado, quando nós percebemos a gravidade dessa realidade que está diante de nós nos preocupamos muito. Sabe por quê? Porque tanto eu quanto vocês, nós temos pouquíssimas condições de avaliar o pecado e enxergar o pecado em sua inteireza. Porque a maneira do pecado agir é uma forma, como diz, desde a primeira aparição lá no Éden, é de maneira sagaz. E quando se fala aqui de sagacidade, nós já entendemos que, ainda que eu seja alguém bem ligado, alguém que eu julgue ser muito esperto, ainda assim eu posso ser surpreendido por isso. E é exatamente por isso que esse tema da liberdade ele é um tema muito querido assim para mim, é um tema muito precioso.
E eu entendo que esse movimento que é grande aí na Angola, eu entendo que vocês estão aqui como uma boa parte de Luanda, ou tem gente aí de outras regiões conectadas também? Pastor, angolanas, mas todas em várias partes. Aqui tem Estados Unidos, tem Canadá, tem Portugal, tem México, tem França. Olha, vários países. Aqui somos muitas. De Que vários... legal! Londres, temos Que muitos países. legal. Então, nós estamos agora numa comunidade, numa reunião mundial. Eu estava falando aqui do meu horário, do meu fuso horário, mas eu sei então que para cada uma aí é um momento aí distinto, né? Daqui do Brasil ainda é boa tarde, mas eu sei que pelo menos na Angola já é boa noite, e dependendo aí da sua localização, olha lá, tô vendo aqui, ó, Marrocos, Portugal, que legal saber aí que estamos todos conectados, né? Embora esse cenário principalmente esse cenário da pandemia, que também é mundial, tenha trazido inúmeras tristezas, e a gente reconhece isso plenamente, eu fico assim um pouco até surpreso como esse cenário, de uma certa maneira, ele potencializou esses tipos de encontro, né? Então é com uma certa regularidade hoje que a gente sai conectando gente de todo lado, e as pessoas parecem ter se disposto mais a fazer parte dessas reuniões. Um abraço aí, gente da Suíça, de Londres, a Alemanha, eu estou vendo, tá? O mundo inteiro está conectado aqui. Juntos aqui fazemos parte dessa família, essa família espiritual, né? Que não é limitada por fronteiras. Mas de antemão eu já entendo que pelo menos o português, a língua portuguesa, une todo mundo aqui, não é mesmo? Porque se eu precisar falar em alemão, a gente vai ter uma tragédia aqui. O português, o inglês talvez aqui saia alguma coisinha, mas é importante saber que o que há de comum entre todos nós é a língua pátria, né? Pelo menos no português todos nos entenderemos muito bem aqui. Mas é isso, muito feliz novamente, como eu disse para vocês, queridas guerreiras de oração. Um pequeno detalhe, quando eu vi esse título, foi uma outra lembrança que mexeu comigo, né? Eu gosto muito de um dos textos que faz aí essa menção honrosa à mulher na Bíblia, que é aquele texto de Provérbios 31. E ali a mulher ela é descrita como virtuosa. E eu sei que vocês já leram esse texto em algum outro momento, e se duvidar, já sabem até de cor as características da mulher virtuosa. Esse texto ele também é um texto que eu acho muito curioso, sabe por quê? Porque quando você está lendo ali Provérbios 31, eu inclusive falei até há pouco tempo a respeito dessa situação com alguns amigos, a palavra que é aplicada à mulher, ali em Provérbios 31, a palavra original hebraica aplicada à mulher, ali em Provérbios 31, que em português é traduzida por virtuosa, ela é também aplicada a homens em outras histórias bíblicas. Mas tem uma diferença, sabe? Quando você vai ver, por exemplo, algumas pessoas na Bíblia que são descritas com essa mesma palavra, na língua portuguesa, a tradução, eu acho que a tradução não foi a das melhores. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o homem aparece com essa palavra, que em hebraico ela seria rail, mulher rail, essa é o adjetivo traduzido por virtuoso ali em Provérbios 31. Todas as vezes que essa palavra aparece ligada a um homem, o homem ele recebe ali a tradução de valente, de guerreiro, de corajoso, homem de guerra. Todas as vezes que a palavra raio vai aparecer relacionada não à mulher ali no texto bíblico, você percebe que ela é uma palavra que carrega uma intensidade que não deve ser deixada de lado em momento algum. E é por isso que tem algumas traduções que eu gosto de fazer menção, embora a ideia da virtuosa seja uma ideia muito bonita e muito interessante também, mas a principal, talvez, característica dessa mulher apresentada em Provérbios 31 é de mulher guerreira. E olha só como é interessante para o movimento que vocês estão criando aqui, né? Porque essa grande virtude a ser destacada é essa virtude da valentia, da coragem, da força. Na Bíblia, quando um exército é poderoso, ele é descrito como um exército raio. Sabe aqueles homens valentes de Davi?
Esses homens também são chamados ali de raiz de Davi. Aí, de repente, você está lendo Provérbios 31 e se depara ali, a mulher raiz é só virtuosa. Aí eu já acho um pouco, talvez assim, um pouco injusto, sabia? Porque eu acho que falar de valentia, de ousadia, de coragem e de poder seria talvez uma forma para equilibrar um pouco mais essa maneira de entender esses textos. Mas é isso aí, voltando então para essa nossa ideia, queridas, da prisão, desse cativeiro que é, de uma certa maneira, um fruto, ele é um resultado imediato do pecado. Quando a gente começa a conversar um pouco sobre isso, eu acho que é muito necessário olhar para a maneira como o pecado ele entra na história humana. E é uma história que eu sei também que é conhecida de vocês. Você está lendo aquela narrativa interessante ali da criação em Gênesis 1, e as coisas estão ainda funcionando plenamente, em sua plena harmonia, ainda em Gênesis 2, porque em Gênesis 1 você tem ali uma descrição, digamos assim, voltada para aspectos maiores, talvez até menos específicos, porque quando você chega em Gênesis 2, o texto parece se preocupar um pouco mais com a maneira em que o homem e a mulher eles estão ali transitando naquele espaço ainda de plena harmonia, até que de repente você chega em Gênesis 3 na sua leitura e se depara logo de início com uma coisa extremamente estranha. Você percebe ali que tem uma serpente falando, e eu acho que não tem coisa mais bizarra, mais estranha de ser imaginado que é uma cobra falando. E é curioso pensar porque esse movimento da fala até então, ali em Gênesis, ele é um movimento praticamente exclusivo do Criador. Lembra ali dos textos de Gênesis 1, onde cada dia ali é marcado pelo "e disse Deus", e o texto vai dizendo para a gente que conforme Deus vai falando, os elementos vão obedecendo, as coisas vão possuindo forma, aquele espaço que até então é deserto e sem vida começa a receber vida. Não apenas recebe vida, mas ele agora também começa a gerar vida. E aí Deus, naquele instante final da criação, cria homem e mulher, ainda em Gênesis 1, diz assim: vocês, como a minha imagem e a minha semelhança, vocês também criarão, vocês também reproduzirão, vocês multiplicarão vida. Aí você começa a olhar para esse mecanismo e fica assim impressionado. Você pensa assim, olha como Deus ele é perfeito, ele diz que o homem e a mulher eles seriam seres criados à sua imagem, mas imagem não tem a ver com aparência aqui, porque o texto ele nem se preocupa em descrever a aparência de Deus, ele está falando daquilo que Deus faz. E é por isso que homem e mulher começam a praticamente a repetir as ações de Deus. E são várias cenas assim que te fazem pensar e te fazem assim avaliar de uma maneira muito especial esse momento, porque aqui reina plena harmonia. A relação é uma relação de equilíbrio. Homem parece tão preocupado. Você já viu a descrição? Essa é uma das descrições que eu mais gosto. Quando o homem ele é apresentado à mulher ali. Você sabe ali aquela cena que vai começar no capítulo 2, a partir do verso 18 de Gênesis. Deus olha ali, convida o homem ali para participar de uma experiência, né, de dar nome aos animais. E aí é dito que o homem, então, ele vai adormecer. E o texto diz que Deus tira da costela, ele tira parte do homem. E aquela parte que ele tira do homem, ele forma um outro ser. E eu acho interessante a maneira como esse homem ele responde para aquele outro ser quando ele enxerga pela primeira vez a mulher. Né? O texto, até então, é uma narrativa, de repente vira uma poesia, e essa poesia ela é apresentada para você na Bíblia como uma declamação. O homem ele está aqui quase que berrando assim, dizendo: olha, estou diante de um ser tão maravilhoso, tão belo, tão lindo, que ele é parte de mim, ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E só que olhar para esse cenário e perceber um homem falando é algo ainda muito comum, é algo muito esperado para você que está lendo esse texto. Porque Deus fala. E se homem é a semelhança de Deus, ele vai falar também. A palavra em Gênesis, ela tem poder, queridos. Não é à toa que quando, lá no começo do Evangelho de João,
você tem ali uma ênfase dada na palavra que encarna. Essa palavra que se manifesta em Gênesis, ela é uma palavra, digamos assim, que isso daqui é uma prerrogativa de Deus. É exatamente isso. É Deus falando. A palavra divina tem poder. E ele diz assim para o homem: agora você é homem e mulher. Vocês entenderão o poder da palavra e também serão a minha imagem e a minha semelhança. Aprendam a usar a palavra para também gerar vida, como eu gero vida através da minha palavra. Se existe trevas aí onde você está, se as coisas estão confusas aonde você está, lembre-se disso, a palavra tem poder para organizar aqueles lugares aonde a confusão reina. A palavra tem poder para trazer luz aonde as trevas reinam. E Deus está ensinando isso através do exemplo, tanto para o homem quanto para a mulher, para o primeiro casal. Só que, como eu disse para vocês, quando vai chegar em Gênesis 3, algo muito estranho acontece, porque agora não é mais nem homem, nem Deus que está falando. É um animal, e esse animal, descrito ali como a serpente, ele é sagaz, ele é astuto, ele é enganador, e ele agora usa um atributo que é divino, que é a palavra, mas para gerar engano. Através da palavra, que até então era criadora, era dissipadora de trevas, era a palavra que multiplicava a vida, ele agora usa a palavra para gerar caos, para implantar mentira. E aí você começa a perceber que está tudo errado nesse negócio. Quando você está lendo Gênesis 3, toda aquela unidade que o homem declarou no fim do capítulo 2, dizendo, essa daqui ela é tão íntima, ela é tão próxima, ela é tão parte de mim, que quando eu olho para ela eu vejo que aquele meu buraco que foi feito só é preenchido quando ela está do meu lado. Só que agora essa mesma aparece distante, esse casal está separado. Olha quanta estranheza nesse cenário. E tem mais estranheza ainda. Se você for pensar nas comparações, quando você está lendo o texto de Gênesis 1, você percebe ali que o único que vai dizer o que é bom é Deus. É ele quem olha e diz, viu que era bom, né? Essa é a frase destacada ali no fim de cada dia da criação. Só que você agora está lendo Gênesis 3 e olha como isso tudo muda. Já não é mais Deus quem fala. Homem e mulher, casal, a humanidade, porque entendam bem aqui, queridos, entendam bem. Nós estamos falando de um instante da humanidade onde havia apenas o primeiro casal. Mas esse primeiro casal, ele não representa apenas a relação matrimonial. Ele representa o estado da humanidade. A humanidade que foi criada para viver em unidade. E é nesse cenário, é esse cenário que vai começar a ser, de uma certa maneira, confundido, que vai começar a ser, de certa maneira, corrompido, distorcido em Gênesis 3. Os seres que foram criados para desfrutar da unidade vão aparecer em Gênesis 3 separados. O texto está começando a mostrar para você, sabe aquele negócio assim, quando você está assistindo, quem sabe, um filme, e aquela cena, aquela tragédia, ela começa a ser anunciada. Você percebe assim, porque a gente, quando está assistindo um filme ali, quem sabe uma série, tem alguns elementos que já deixam a gente em estado de alerta, né? Principalmente a troca da música. A troca da música, para mim, já é um sinal claro de que alguma coisa estranha vai acontecer. Começa aquela musiquinha de fundo, o personagem às vezes começa a se movimentar de maneira mais lenta. Você fala, não, tá, ainda mais aquele que não gosta de levar susto. Eu não gosto muito de levar susto com esses negócios, né? Então eu gosto de ficar atento a esses sinais. Porque se começar a ter sinal de uma cena de susto, eu quero estar ali mas bem desperto, bem alerta. E o que o texto está fazendo com a gente aqui agora, o texto de Gênesis 1, 2 e 3, é isso. Ele está mostrando para você sinais. Mostrando para você que tem alguma coisa muito errada vai acontecer. A serpente é quem aparece falando. Olha que coisa maluca.
Os seres criados para viver em unidade estão separados. E, de repente, a mulher ali nesse cenário de separação, e entenda bem, isso não atribui à mulher uma espécie de culpa especial, mas é o personagem que está sendo citado aqui para a gente. É dito que ela agora vai olhar e vai dizer assim: isso daqui é bom. É a maneira como ela avalia o fruto, o tal fruto que não deveria ser comido. O texto vai dizer que ela olhou e viu que era bom, que era agradável aos olhos. Mas o texto está dizendo para você que até então o único que atribui o que é bom e o que não é bom é Deus. Não são os homens, não são as mulheres, não são os seres humanos. Todas as vezes que nós, seres humanos, confundimos esse limite, nós cometemos erro. E é exatamente aqui que começa a se configurar esse cativeiro do pecado. É quando nós não percebemos os limites que nos separam do Criador. Porque enquanto Criador, ele define o que é e o que não é. Nós, enquanto criaturas, se quisermos experimentar essa liberdade verdadeira, nós precisamos reconhecer esses limites. Eu acho interessante como esse texto ele vai mostrar a mudança de jogo, né? Porque lá em Gênesis 2, o texto vai dizer que o homem olhou para a mulher e ficou assim tão extasiado, mas tão feliz, ele ficou tão preenchido com aquela cena, que ele não tinha outra coisa para fazer a não ser um belo poema, que é o poema do fim do capítulo 2. Um poema bonito, inclusive, para ser entendido até ali na sua dimensão, digamos assim, do texto original, porque ele tem várias nuances interessantes. O homem basicamente vai dizer que a mulher ela está tanto no início, quanto no centro, quanto no fim. Basicamente, ele se rende completamente à sua companheira, diz assim: eu não sou nada sem esta. Sem ela, eu sou um quebra-cabeça sem peças, né? Não completo, ou incompleto, melhor dizendo. Só que quando você vai para a transição ali do capítulo 3, você também percebe que da mesma maneira que o homem, ele percebe ao olhar para o outro, que inclusive ele é um ser dependente, porque é exatamente isso o que a declaração do fim do capítulo 2 apresenta, que quando ele olha para a mulher, ele vai dizer assim, ó, eu tenho um buraco aqui. Eu sou um ser esburacado. Aquele buraco de onde Deus tirou a costela não foi preenchido com outra coisa. O texto, inclusive, ele é vago. Ele te faz pensar exatamente que o homem está com uma parte a menos. Só que o homem também reconhece isso em sua fala. Ele vai dizer assim, sou completo apenas com ela. Em outras palavras, se eu for avaliar para além da relação matrimonial, ele está dizendo assim, sou completo em comunidade. Sou completo quando eu estou com os meus irmãos, porque sozinho, isolado, eu sou um ser esburacado. E sabe como é que eu tomo consciência disso? Quando eu olho para quem está diante de mim. É exatamente essa sensação, é essa expressão de Adão. Eu percebo que eu sou um ser dependente quando eu olho para quem está diante de mim. Mas, como eu disse, chegou o pecado. Gênesis 3 mostra que o primeiro efeito do pecado afeta, olha que curiosidade, queridas, a visão. E olha como o texto de Gênesis 3 ele brinca, ele diz que a mulher olha, ela vê que é agradável aos olhos. E na sequência é dito que após comer, o que vai acontecer com a mulher e com o homem? Vão abrir o quê? Os olhos. E você pensa assim, mas não eram os olhos que faziam com que Adão, ao olhar para a mulher, percebia, ao olhar para o outro ser, percebia que ele dependia, que ele só era completo quando ele estava em comunidade, quando ele estava em contato com esse outro ser. E aí o pecado vem para atrapalhar justamente a visão. E é interessante que o que Adão
E o que Eva, o que o primeiro casal passa a ver após, o que eles passam a enxergar após a entrada do pecado? Eles que até então percebiam que eram completos quando trocavam olhares, agora têm os olhos voltados completamente para si. E o texto vai dizer assim: eles se envergonharam da sua nudez. Sabe o que o texto está dizendo para você? Que antes do pecado, tanto o homem quanto a mulher, os seres humanos, conseguiam olhar nos olhos. Conseguiam olhar para quem estava diante deles. E sabe o que eles diziam quando eles percebiam quem estava diante deles? Eles diziam assim: eu não sou completo sem você. Eu não sou completo sem você. Você também é, de uma maneira ou de outra, parte da minha carne e parte dos meus ossos. Porque essa relação, ela extrapola a fronteira do matrimônio. Nós estamos aqui diante da matriz da humanidade. Da mãe e do pai de todo mundo. Dos primeiros filhos do Criador. Com a entrada do pecado, aí sabe o que você começa a entender aqui, minha querida? Que quando nós falamos de prisão ou de cativeiro do pecado, essa prisão ela está diretamente ligada com essa nossa maneira equivocada, errada de olhar. Martinho Lutero faz uso de uma expressão que eu acho bem interessante. Ele diz assim, que após o pecado, tanto o homem quanto mulher tornaram-se corcundas. Porque desde aquele dia, eles não conseguiram ver nada além do seu próprio umbigo. Eu sei que quando nós pensamos em cativeiro do pecado, nós olhamos para uma série de coisas que nos afligem. Uma série de coisas. E eu não tenho dúvida de que isso é uma realidade. E é interessantíssimo ler ali o texto de Gálatas 5, que eu imagino que é um dos textos que talvez vocês mais tenham estudado aí ao longo desses encontros, porque ali é o texto que geralmente vai falar para a gente de liberdade em Cristo e escravidão no pecado. Ele, inclusive, vai abrir o texto, o capítulo 5 de Gálatas, Paulo, ao escrever a carta, falando sobre isso. Eu escrevo para que vocês, meus queridos, experimentem a liberdade. Não permitam aí ser aprisionados pelo pecado. Mas o que é que vocês precisam entender? O fruto, ele se manifesta em nossa vida, mas ele não é o único trabalho do Espírito na vida dos seres humanos. O fruto é fundamental, mas não é único. O próprio apóstolo Paulo, que ao escrever aos Gálatas, fala sobre a manifestação do fruto, ao escrever aos Coríntios, aos Efésios e a outras cartas, inclusive de outros apóstolos, como a de Pedro, por exemplo, ele vai falar também que o Espírito manifesta dons. Porque o fruto é aquilo que o Espírito faz em mim. Quando eu começo a recuperar a minha liberdade, que também é presente de Deus. Quando você olha para essa imagem que eu narrei aqui para vocês de Gênesis, imagine lá homem e mulher corcundas após o pecado. Era dessa maneira, eles só viam a própria nudez, por quê? Porque os olhares que antes se encontravam não se encontram mais. Porque agora os olhares eles estão, de uma certa maneira, aprisionados em si, no próprio umbigo, na própria necessidade, na própria existência, sabe? Completamente desconectado com o que está à volta. E aí imagina que agora um homem e uma mulher corcundos. Aí você pensa assim, como é que Deus então trabalha na vida desses dois seres? Eu gosto de pensar nessa imagem mesmo, Deus pegando ali nas costas e redirecionando o olhar. Dizendo assim, você quer viver a redenção que eu tenho para a tua vida, meu querido, minha querida? Então deixa eu orientar de novo o teu olhar. Porque agora você vai começar a perceber o outro, que é isso que eu faço através de você. E aí você fica aqui pensando, mas eu quero viver, eu quero experimentar as bênçãos do Espírito na minha vida. Que os frutos sejam uma realidade. Eu quero experimentar a mansidão, eu quero experimentar a paciência, eu quero experimentar o amor.
eu quero experimentar a delicadeza. E tudo isso é louvável, tudo isso é muito bom. Mas, como eu disse, o fruto é aquilo que o Espírito Santo faz em você. Mas esse não é o único trabalho, porque o Espírito Santo também trabalha através de você. E quando ele trabalha através de você, ele se manifesta no dom. Quando é que nós começamos a desfrutar essa experiência de liberdade de maneira plena e completa? Quando nós buscamos o fruto, mas também nos disponibilizamos para que sejamos usados através do Espírito, pelos dons que ele desperta em nós. Entre os dons possíveis de imaginar, eu gosto de pensar sempre no dom de saber olhar. Tem gente, e eu imagino que vocês conheçam, e talvez até vocês mesmos possuem esse dom, aquelas pessoas que sabem olhar de maneira especial, sabe aquele tipo de olhar que quando você recebe, você sente que você está, de alguma maneira, sendo olhado por Deus? Aquele olhar que comunica a Cristo, aquele olhar que acolhe, aquele olhar que não se preocupa em saber, digamos assim, né, os erros que você está cometendo, mas preocupa em saber como você está naquele instante. Esse tipo de olhar é esse tipo de dom que é experimentado e vivido aí nessa jornada de libertação. O fruto é algo a ser buscado, mas o dom também é prometido. E a minha oração por vocês hoje, nessa noite, nessa tarde, e quem sabe aí, dependendo do fuso horário, até nesse dia, imaginando aí aonde ou por onde vocês estão, é de que essa liberdade em Cristo ela seja plena. Permitamos aí ser ou ter os nossos olhares redirecionados, como era mesmo antes do pecado. Que essa seja uma realidade na vida de cada uma de vocês, na luta de vocês. Saber olhar como o Criador, saber falar, usar a voz como o Criador. Que todas essas ações sejam ações que promovam libertação. Tá bem, minhas queridas? Eu posso fazer uma oração aqui para encerrar? Como é que vocês normalmente agem? Posso finalizar com a oração? Posso, né? Então, vou fazer aqui a minha oração. Querido e bondoso Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de participar aqui de um encontro e perceber essa família espiritual que tem se reunido constantemente, buscando a libertação que o Senhor promete. Nós sabemos, Senhor, que as nossas vidas são marcadas por muitas lutas. E às vezes, em meio a essas lutas, nós nem percebemos o nosso estado. Queremos pedir agora, Senhor, acima de tudo, consciência. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos para que percebamos esse momento em que nós encontramos ou nos encontramos aqui agora. Para que saibamos olhar para as nossas vidas, Senhor, e identificar aquilo que precisa ser restaurado e recuperado. Para olhar para as nossas vidas também e entender a importância do serviço, do ser usado pelo Espírito Santo nesse processo de libertação. E que tudo isso, Senhor, se manifeste através das nossas vidas, atingindo as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. Que a nossa experiência de liberdade seja uma experiência que inspire outras pessoas a buscar libertação. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós ainda lutaremos pela liberdade. E essa liberdade que é prometida em sua plenitude, ela só será desfrutada no instante em que o Senhor retornar para nos buscar. E isso também é motivo aqui da nossa oração, Senhor. Que essa volta seja breve. Que esse encontro seja breve. E quem sabe, Senhor, sejamos aqui todos surpreendidos numa grande reunião, onde guerreiras e guerreiros de oração se encontrarão para celebrar
a liberdade que o Senhor nos presenteia. Peço a sua bênção, peço a sua direção e a sua proteção sobre a vida de todas as mulheres e todas as famílias que estão representadas aqui agora. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Filipe. Amém. Muito obrigada. Jandira? Sim, estou por... Amém, pastor. Muito obrigada. Linda mensagem. Fomos profundamente alimentadas. Obrigada. Depois disso, não temos espaço para nenhuma pergunta, né? Essa mensagem foi bastante explícita. Não sei se haverá algum espaço para possíveis dúvidas, perguntas. Olha, eu sigo aqui com vocês fiquem à vontade aí, se precisarem esclarecer alguma coisa, estou à disposição, tá bem? Eu, mais uma vez, agradeço aí por me receberem e me sinto aí também privilegiado por poder me encontrar com vocês hoje. Obrigada, pastor. É uma honra tê-lo aqui conosco. E pronto, espero que não seja a primeira nem a última vez. Esperamos contar consigo noutras oportunidades. É isso aí, vamos contar sim, tá bem? Tá bem. Então, eu me despeço aqui então aí, dando a todas aí desejando aí um ótimo dia, um grande abraço e quem sabe aí até um próximo encontro, tá bem? Deus fortaleça a todas vocês. Obrigada. Amém, pastor. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Irmãs, continuando com o nosso programa, hoje foi um programa bastante objetivo e foi proveitoso. É uma honra, né? Vamos cultivar esse dom do olhar. De facto, é um dom que precisamos desenvolver. É um dom escondido e vamos desenvolver porque a liberdade, de facto, é contínua e devemos olhar para a fonte e nunca desistirmos de olhar para a fonte rumo à Canaã celestial. Muito obrigada. Também de lembrar que teremos no dia 28 a nossa vigília. Vamos nos preparar para esse grande dia. E pronto, não sei se a Sheila, a Jéssica, a Ana têm algum contributo mais ou podemos fechar. É assim, se fecharmos, vamos bater o recorde de fechar muito cedo. Vamos bater o recorde. Isso também por causa dos compromissos, e o pastor faz parte da Pequena Semente. Para quem não conhece, Pequena Semente em Novo Tempo é um grupo também da Igreja Adventista e que tem feito um trabalho também muito, mas muito extraordinário. E a disponibilidade do pastor, conseguimos, infelizmente, quer dizer, felizmente, agora mais com o tempo limitado. Agora, o que nós queríamos uma vez que vamos terminar cedo, é passar algumas informações sobre o que vai acontecer, que é o que a Jandira já passou, sobre a vigília. Irmãs, teremos mais uma vez uma vigília dia 28. Teremos aqui a presença, estamos ainda a confirmar, de guerreiras, pessoas que muitas de vocês também gostam, e teremos muita mais... Vai ser uma bênção, irmãs, porque assim, estamos no fim do ano e nós sabemos que essa altura é uma altura que as famílias, que acontece muita coisa nas famílias, então queremos estar nesse dia reunidas, estarmos a orar pela proteção das nossas famílias, queremos fechar este ciclo também deste mês, que falamos sobre os cativeiros, né? Que é da libertação, então contamos com a vossa presença
e pedimos que cada uma de nós traga pelo menos 3 visitas, 3 pessoas, traga mais 3 pessoas que possam garantir a proteção da sua família. Vamos estar todas juntas nesse dia. Vai ser das 23 horas até às 3 da manhã. Quem já esteve na vigília sabe, não, é rápido, não demora. Vamos ter aqui a Jéssica sempre com as suas dinâmicas, então vamos estar aqui a passar aqui o tempo bem rápido. Irmãs, beijo, muito obrigada a todas. Hoje, a não ser que alguém queira fazer alguma pergunta, por favor. Olha, a Ana quer falar. Se alguém quiser mais falar, por favor, é só pôr aí no bate-papo, nós vamos desativar o som. Não, amadas irmãs, apenas queria relembrar que estamos quase chegando ao nosso final do mês e temos o nosso pote de tudo aquilo que nós queremos que Deus arranque de nós, que vamos queimar. Não deixem de escrever aquilo tudo que Deus tem de mudar em nós. Para além de orarmos, para além de falarmos, vamos mesmo escrever nos papelzinhos aquilo que nós queremos que Deus mude em nós. O nosso coração, a nossa língua, o nosso orgulho, a nossa falta de amor. Vamos escrever e pôr. Para vocês verem, o meu pote é um frasco de café que estava vazio e eu utilizei. E eu escrevo porque eu sei que Deus vai continuar a ser o meu oleiro e vai continuar a melhorar o meu vaso. Também fazer lembrar as amadas irmãs sobre o pote da gratidão. A cada dia que passa, nós todos os dias somos gratas. E acreditem, eu esqueci-me alguns dias de escrever o porquê que eu era grata. O Espírito Santo veio dentro de mim. Estás a esquecer de escrever o porquê que és grata. Irmã, hoje passei que enquanto estava a ouvir a palavra, eu fui escrevendo os dias que eu esqueci de escrever o porquê que eu sou grata, porque a cada dia eu tenho motivos suficientes para ser grata a Deus. Não só eu, como também a minha família. Então, vamos incentivar pequenas coisas que agradam a Deus. Era só essa lembrança que eu queria fazer para todas nós. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Foi muito útil essa lembrança, de fato. Vamos continuar a escrever. Muito obrigada, Ana. Pronto, hoje de facto foi um dia muito curto. Enfim, vamos partilhar os louvores e depois vamos descansar. É verdade. Boa noite, obrigada a todas. Foi uma honra, apesar de nervosa, mas Deus nos fortaleceu. Irmãs também. Pronto, Jandira, pronto. Obrigada. Jandira. Sim, Sheila. Olha, eu gostaria também de pedir às irmãs. A irmã que gostaria também de fazer a apresentação, por favor, escreva aí no bate-papo ou mande uma mensagem para as administradoras. Eu gostaria, para nós também podermos agendar e estarem também aqui a participar, tanto nas orações como na apresentação. Está bem, irmãs? É verdade. Sim, não pode ser sempre as mesmas. Então, nós muitas das vezes escolhemos as pessoas porque as pessoas que ligam as câmaras são as pessoas que mais nós vemos, então não conseguimos ver as outras irmãs porque estão sempre com as câmaras desligadas. Então, aquela que quer pelo menos ligar uma vez, por favor, manda uma mensagem e vamos então escalar aqui para a apresentação. É verdade. Vamos Obrigada, Jandira. Talentos, irmãs. Obrigada. Pronto. Hoje vou fechar cedo.